Olá, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui com imensa alegria, participando de um novo encontro da nossa querida Fake Online. E como sempre, manifesto minha enorme gratidão e felicidade por poder compartilhar com todos vocês esses agradáveis momentos de reflexões sobre o Evangelho de Jesus. Antes, porém, como de costume no início dos trabalhos da Fake, realizamos uma prece, a qual convido a todos, onde quer que estejam, a me acompanhar nessa singela oração. Peço que, se puderem, fechem seus olhos, elevem seu pensamento ao Mestre amigo de todas as horas, Jesus, ao plano espiritual superior e ao Pai de infinito amor, justiça e misericórdia. Graças a Deus, querido Pai, querido Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, queridos irmãos trabalhadores, querido irmão José, mentor de nossa amada casa Fake, agradecemos pelo dia de hoje, no qual somos abençoados com a possibilidade de realização de nosso gratificante trabalho. Agradecemos, Pai, pela vida em nosso planeta, agradecemos pela nossa saúde, agradecemos pela oportunidade de mais essa encarnação, que é fonte de tanta aprendizagem e resgate. Rogamos paz, equilíbrio e harmonia, além das melhores intuições, para que sejamos bons instrumentos de Tua vontade, depositando nela o melhor que há em nossos corações. Pedimos, Pai, por todos os irmãos necessitados e que cada coração de cada irmão de nossa família universal seja tocado e aquecido pelo Teu amor. E assim, felizes e agradecidos por mais esse encontro, pedimos humildemente a permissão para iniciar o trabalho de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Graças a Deus, muito bem, meus irmãos e irmãs, reitero a nossa alegria de mais uma participação na Fake Online, aproveitando para lembrar do nosso modo presencial. Nossas portas físicas já estão totalmente abertas, retornamos com todo o nosso atendimento presencial. E para quem deseja iniciar ou retornar ao seu tratamento, basta procurar a nossa equipe de atendimento fraterno, que irá receber a todos com a dedicação e a amorosidade de sempre. O atendimento fraterno funciona nos seguintes horários: nas terças-feiras, de 15 às 17 horas, nas quintas-feiras, de 18 às 20 horas e nos sábados, de 9 às 11 horas. Lembrando também das nossas palestras presenciais, que são realizadas também às terças-feiras, de 15 às 16h45, às quintas, de 19h30 às 20h45 e aos sábados, de 9h30 às 10h45. Fiquem absolutamente tranquilos, pois continuaremos adotando todos os critérios de segurança estabelecidos pelas autoridades sanitárias locais, para que o bem-estar e a segurança de todos sempre estejam em primeiro lugar. Dito isso, sempre iniciamos nossas exposições lembrando da nossa atual temporada, que trata da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Esse carinho da nossa amada Casa Fake, cujo título é Evangelho, Luz da Nova Era, onde a nossa missão é trazer uma visão pessoal da nossa amada casa sobre essa encantadora obra. E o objetivo é, de forma singela, tentar somar reflexões a tantos ensinamentos sublimes. Até agora, falamos sobre a egrégora formada na elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo, a vigilância amorosa dos espíritos evoluídos que colaboraram em sua construção. Falamos sobre o relato de São Luís, que o considerou um monumento, essa obra de Kardec, a liderança direta do Espírito de Verdade em sua elaboração,
a função reparadora e mantenedora de lares, sendo o Evangelho segundo o Espiritismo a base de condução do culto do Evangelho do Lar. Falamos sobre a participação de espíritos como São Vicente de Paulo, Sócrates, Platão, Paulo, São João Evangelista, Santo Agostinho, Erasto, entre tantos outros, os quais foram regidos pela maestria do Espírito de verdade, que finalmente nos brindaram com essa doce e profunda obra inundada de sabedoria que foi carinhosamente disponibilizada para toda a humanidade. E pela sua enorme relevância, trazemos Evangelho, luz da nova era, buscando cada vez mais jogar luz e modestamente acrescentar conteúdos ao suave, brando e irretocável Evangelho de Jesus, empoderado pelas leis divinas. Enfim, esse é o Evangelho segundo o Espiritismo, o qual retrata o Evangelho de Jesus, que poeticamente Chico Xavier definiu como sendo algo que tem tamanha importância em nossa evolução espiritual quanto a importância do Sol na sustentação de nossa vida física. E em nossa exposição de hoje, falaremos sobre o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos, cujo tema é o subitem o orgulho e a humildade. Vamos lá. O texto ditado pelo espírito de Lacordaire em 1863 não poderia iniciar de maneira mais bela. Ele diz: que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos irmãos. Aqui venho encorajar-vos a seguir o bom caminho. E ele continua dando graças a Deus pela oportunidade concedida em auxiliar nosso aperfeiçoamento, nosso, espíritos encarnados na terra, além de humildemente rogar ao Espírito Santo que o ilumine, para que fazer compreensíveis suas palavras de maneira a torná-las acessíveis a todos nós. Relembra que a humildade é uma virtude esquecida pelos seres humanos e que, entretanto, é ela, a humildade, quem nos torna caridosos. Uma vez que é a virtude que nos nivela a todos, mostrando que todos somos irmãos. Além de dar transparência à necessidade de nos auxiliarmos mutuamente e, consequentemente, gerar a solidariedade, condição imprescindível para a prática do bem. E também destacar que, ao contrário da humildade, o orgulho é um terrível adversário, uma vez que os orgulhosos se julgam melhores ou superiores, se consideram de essência mais pura do que aqueles que nada possuem, esquecem que estamos vivendo em provas e expiações, subestimam o Criador, achando-se a si e somente a si seres especiais, ainda se julgando injustiçados por Deus quando perdem seus bens materiais, sua saúde, veem sua família ser destroçada, desprezam as existências pretéritas por não mais se lembrarem que muito provavelmente já cumpriram o papel daqueles que hoje estão desprezando. Desconsideram a imortalidade do espírito e as diversas provas que ainda terão que passar. Ignoram que perante a Deus todos somos igualmente especiais e que apenas a conquista de virtudes nos permitirão evoluir. Não avaliam que todos somos espíritos da mesma essência e nada nos acrescenta nossos títulos, riquezas ou mesmo sobrenomes. Mas com profunda compaixão, Lacordaire conforta os que padecem, mãezinhas carentes e suas criancinhas, jovens perdidos e tantos outros que atravessam o sofrimento e a dor causado pelos orgulhosos, pelo descaso dos orgulhosos. Afirma
quão corajoso é aquele que suporta as humilhações dos homens, reconhecendo que só Deus é grande e poderoso. E nos convida a refletir se não somos uma versão século XXI daqueles que deram todas as suas joias para a fabricação de um bezerro de ouro para ser adorado, em lugar do Deus vivo. Não seria esse o lugar do orgulho? E Adolfo, bispo de Argel, em 1862, complementa essas reflexões com algumas questões importantes. Por que muitos preferem o que brilha e encanta os olhos em detrimento daquilo que toca o coração? Por que há de querer alguém elevar-se acima de seu irmão? E finaliza de forma também confortadora, com a afirmação de que Deus envia um poderoso remédio para os nossos males, que são os amigos espirituais que dirão, com a autoridade da experiência, que não vale a pena viver sobre as vaidades e grandezas dessa passageira existência, que são tão mesquinhas quando comparadas à nossa vida de espírito imortal. Lugar onde o maior será aquele que foi o mais humilde entre os pequenos desse mundo. O que mais amou será o mais amado. Enquanto os orgulhosos, os que mais abusaram. Assim, falaremos hoje sobre a força da humildade. E começamos a nossa fala com a definição etimológica de humildade. A palavra que originou humildade foi a grega humus, cujo significado é terra. Esse mesmo vocábulo da Grécia Antiga deu origem às palavras homem e humanidade, significando primeiramente terra fértil e criatura nascida da terra. Se desenvolveu até chegar ao significado que conhecemos hoje. Humilde, mesma origem de humus, que significa aquele ou aquilo que fica no solo. Reforçando esse conceito, a origem da palavra humildade, que vem de humus, matéria orgânica em decomposição, que serve de alimento, de adubo, para o crescimento de todos os elementos do meio biótico. E condensando o mesmo conceito em apenas uma frase, temos que a humildade serve de alimento para o crescimento de todos os elementos da vida. Isso é um poema. Assim fica clara a força da humildade. Porque, em outras palavras, humildade é a capacidade de uma pessoa tem em fazer outra pessoa crescer. Apenas esse conceito já seria o suficiente para a definição de humildade, sua força e importância. A humildade adere completamente ao conceito do amor ágape, preconizado por Jesus, ou seja, o humilde se apequena para o amado poder crescer, para o amado se desenvolver, para o amado tornar-se melhor, encontrar a verdadeira felicidade. Por outro lado, fazendo um contraponto, qual seria a definição de orgulho? Bem, a definição de orgulho é comparável à vaidade, à ostentação, à soberba, ao egoísmo. Portanto, não há dúvida que o orgulho é um sentimento, um proceder extremamente negativo, uma vez que é um valor pessoal superestimado, onde os orgulhosos acreditam ser melhores ou mais importantes do que os outros. O que não passa de um sentimento de fraqueza e de necessidade de autoafirmação. Contudo, é preciso fazer uma consideração a esse respeito, uma vez que há quem confunda o orgulho, sentimento realmente extremamente negativo, com a autossatisfação,
e o auto-reconhecimento pelas conquistas adquiridas através do esforço, do estudo, do trabalho. Por que não ficar feliz com as conquistas de tantas lutas? Quantos são aqueles sobreviventes que, com muito esforço, concluíram um curso superior? Aqueles que, através de muito estudo, tornaram-se fluentes em um ou mais idiomas? Ou aqueles que adquiriram os conteúdos artísticos, como tocar com perfeição um instrumento musical? A exemplo, o espanhol Andrés Segovia, considerado o maior violonista de todos os tempos, estudava ao menos 8 horas por dia. E uma vez declarou: se fico um dia sem tocar violão, sequer percebo. Se fico 2 dias sem tocar, aí percebo. Mas se fico 3 dias sem tocar, as pessoas percebem. Observem o quanto de dedicação e superação é necessário para alcançar e sustentar tanta técnica. Tocar violão, meus irmãos, dói os dedos. Tocar muito bem violão dói muito mais os dedos. Então é evidente que Segovia sentia-se feliz, sentia contentamento, se via pleno pelo esforço, resultando em conquista. E isso nada tem a ver com orgulho. Isso é a satisfação do resultado alcançado pelo bom trabalho realizado. Outro exemplo, atletas de alto desempenho que convivem sistematicamente com a dor. Esses outros devem vibrar com a medalha de ouro conquistada, não pela medalha perecível, mas pelo simbolismo da superação, pela agradável sensação de que valeu a pena cada gota de suor, cada momento de dor, pela alegria da conquista justa e ética. Isso também não é orgulho. É inclusive gratidão a Deus pela saúde que os fez alcançarem o máximo de sua capacidade física durante a prática esportiva. Não raro, observamos um esportista apontar aos céus após uma conquista como um gesto de gratidão a Deus. Também há quem diga que não devemos elogiar alguém para que esse alguém não se torne orgulhoso. Ao contrário, devemos sim elogiar, desde que seja um elogio verdadeiro. O elogio é o estímulo àquele que fez bem feito, para que possa se esmerar e ser cada vez melhor. É o reconhecimento do bom trabalho, da dedicação, da disciplina. Na verdade, o elogiado não se torna orgulhoso pelo elogio recebido. Caso demonstre orgulho, é porque ele já era orgulhoso. Já lhe faltava humildade. Tratava-se de alguém que não consegue se humildar, alguém que não é humilde. E lembrando que se humildar é conseguir se tornar humilde, não é se humilhar, que é algo bem diferente. E mesmo assim, se alguém nos humilhar, mesmo que de forma incessante, podemos simplesmente nos afastar de quem nos humilha, ainda assim demonstrando humildade, contudo, sem conflito. Como disse Jesus no Sermão do Monte, se estiveres oferecendo tua oferta no altar, vai e reconcilia-te primeiramente com teu irmão. Então vem e oferece a tua oferta. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 23. Meus irmãos, ser humilde é algo muito sutil, quase imperceptível. É ajudar com discrição. É querer o bem comum e trabalhar por isso sem esperar qualquer tipo de recompensa. Enfim, ser humilde está na essência da humildade, que é fazer o outro crescer, mesmo aquele que tenta nos humilhar. Ainda no Sermão do Monte, Jesus disse: eu, porém, vos digo, para não se opor ao malvado, pelo contrário, ao que bater na face direita,
vira-lhe a outra também. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 39. Então ser humilde não é abrir mão de tudo e viver na miséria. Ao contrário, é a dedicação na busca para erradicar a miséria. É a dedicação na busca para erradicar a fome sentida pelo corpo e a sede de paz sentida pela alma atormentada. Pois no Sermão do Monte, Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, porque deles será o reino dos céus. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 3. Humildade vem de dentro para fora e não é simplesmente o que mostramos ao exterior. Vem da nossa história, de quem realmente somos. A própria pandemia, que ainda tanto nos faz sofrer por perdas que tivemos, estamos tendo e ainda teremos em todo o planeta, nos permite vislumbrar inúmeros exemplos de humildade e orgulho. De um lado, profissionais de saúde dedicados, humildemente lamentando em prantos os limites que os impediram de salvar incontáveis vidas. E do outro lado, orgulhosos em festas inconsequentes, julgando-se superiores e inalcançáveis pela Covid-19. Uma vez presenciei uma cena lamentável durante a pandemia, onde uma pessoa, no auge da pandemia, portando sua máscara, cruzou com um amigo que estava sem máscara e humildemente falou: meu amigo, use sua máscara, ela irá lhe proteger e proteger aos outros. E a resposta que ele ouviu foi: sou um homem, não um rato. Triste, mas real. E bem peculiar aos orgulhosos que sempre têm razão, mas que se fecham à oportunidade de ouvir, de aprender e crescer. Nosso texto de hoje é um convite a repensarmos sobre a nossa humildade, a capacidade de fazer o outro crescer, e uma recomendação para abandonarmos o nosso orgulho, nossa vaidade, nossa ostentação, nossa soberba, nosso egoísmo, como forma de progresso espiritual e colaboração para o avanço do nosso planeta de provas e expiações. Mas é claro que a conquista da humildade não é instantânea. Não deixamos de ser orgulhosos e nos tornamos humildes de um dia para o outro. Isso é um processo. E como todo processo, requer tempo, requer planejamento, requer esforço, requer trabalho. Então, seguem 5 dicas para auxiliar na prática da humildade. A primeira, oração. Devemos conversar com Deus, com o objetivo de criar uma religação de 2 vias, onde procuramos Deus e nos permitirmos ser veículos para a sua atuação no bem. A segunda, o autoconhecimento. É preciso olhar para dentro de nós, no interior de nosso interior, onde iremos encontrar tudo o que precisa ser melhorado em nós, pois já sabemos que não é no externo que encontraremos o nosso caminho. A terceira, resignação. É preciso termos aceitação com aquilo que somos. Apenas aprendendo a nos amar, a nos perdoar, criaremos um ambiente adequado para nos autoconhecer, condição necessária para nos humildar. A quarta, descrição. A prática do bem deve ser discreta e desinteressada. Não é do bem a sua prática para que seja vista. Sim, para colaborar, sem querer nada em troca.
E por fim, a quinta é não fugir das humilhações. Só aprendemos praticando. Assim sendo, devemos deixar o orgulho de lado e enfrentar nossas limitações, mesmo que sejamos criticados e humilhados. Não podemos ter medo de errar, porque errar faz parte do nosso crescimento. Fica a dica. Alguns podem, nesse momento, estar refletindo em qual etapa se encontra nesse processo entre o orgulho e a humildade. Fica uma sugestão: vigiai e orai. Cabe a nós vigiarmos as nossas condutas, como estamos agindo, conosco e com o próximo. E cabe a nós orarmos a Deus para que nos inspire a seguir o melhor caminho. Deus sempre sabe qual é o melhor caminho. Uma vez que o humilde sempre faz algo além da sua obrigação e está sempre disposto a colaborar. Ao passo que o orgulhoso não colabora, critica e sempre diz: eu faço apenas a minha parte, quando faz. O humilde sempre procura uma maneira melhor para solucionar um problema, pois foca na solução, nunca no problema. O orgulhoso não sai do lugar comum, alegando que eu sempre fiz assim e não tenho por que mudar. O humilde compartilha suas experiências com todos, pois não teme perder conteúdos. Sabe que novos conteúdos sempre virão. O orgulhoso omite seu conhecimento, uma vez que é limitado e teme a concorrência. O humilde está sempre aberto às diferentes ideias e opiniões, retendo as melhores. O orgulhoso não aceita críticas e vive em seu limitado mundo de percepções rasas e de pouca utilidade. O humilde está sempre crescendo porque faz o outro crescer. O orgulhoso fica estagnado, iludido na sua falsa posição de superioridade, se tornando sua própria âncora. O humilde reverencia o Criador todos os dias, pois sabe que há muitas verdades que ele ainda desconhece. O orgulhoso é cético, considerando não haver nada no universo além de seu próprio umbigo. O humilde defende ideias que julga nobres, sem se importar com a sua autoria. O orgulhoso defende sempre suas próprias ideias, não por acreditar nelas, mas porque são suas. Enfim, o orgulho é o grilhão que impede a evolução das criaturas, enquanto a humildade é a chave que abre as portas rumo à perfeição. Ser humilde é ser natural, é reconhecer que ninguém é dono da verdade, que ninguém é superior a ninguém. Essa virtude tão especial é conquistada quando entendemos sua essência. E em sua essência, a humildade traz a sutil arte de capacitar uma pessoa, fazer outra pessoa crescer. Um belo exemplo de humildade pode ser constatado na própria natureza. Por que o mar, em sua imensidão, se faz tão poderoso? A resposta está em sua imensa humildade, de se colocar alguns centímetros abaixo de todos os rios, pois sabendo receber, tornou-se gigantesco. Se o mar quisesse estar acima de todos os rios, não seria mar, seria uma ilha, e certamente estaria isolado. Portanto, meus irmãos, quem quiser ser o maior no reino dos céus, faça-se menor, isto é, servo de todos, como asseverou o Mestre Jesus, que, aliás, exemplificou muito bem o que é a força da humildade. E assim vamos terminando o nosso encontro de hoje,
convidando a todos para a nossa prece de encerramento. Peço que procurem relaxar onde estiverem e da forma que for possível. Elevem seu pensamento ao Mestre Jesus, à espiritualidade superior, e vamos nos religar ao Pai de infinito amor e misericórdia. Graças a Deus, Pai de infinito amor e bondade, amado Mestre Jesus, guias e mentores espirituais, amigos, irmãos, trabalhadores, irmão José, mentor espiritual de nossa amada casa, irmão Ramatiz, que da Casa do Grande Coração nos auxilia com as melhores informações, as melhores inspirações, para o melhor proceder de nosso trabalho. Agradecemos a maravilhosa oportunidade de nos reunirmos em nome de Deus para falar sobre Jesus e seu Evangelho, rogando paz, harmonia e amor para todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados de todo o nosso planeta e seu orbe. E assim, pedimos humildemente a permissão para encerrar o nosso encontro de hoje, dando todos juntos, graças a Deus. E me despeço de vocês com um trecho de um poema do genial Renato Russo, que nos fala sobre tempo perdido. Mais que isso, fala que não temos tempo a perder. Fala de quanto o nosso suor sagrado deve ser usado para conquistas. Fala que somos tão jovens, e somos. Somos jovens espíritos em busca de esclarecimento, de crescimento. Alerta que não temos mais o tempo que passou e que todos os dias antes de dormir devemos lembrar de como foi o dia. Se fizemos o bem, esqueçamos. Se não fizemos, jamais esqueçamos. Ao contrário, é preciso persistirmos no bem que ainda não conseguimos fazer. E humildemente rogo a Deus para que, apesar de termos todo o tempo do mundo, nos conceda a sabedoria que nos capacita a fazer o outro crescer, nos permita conquistar a humildade. Fiquem com Deus e muita paz. Até o nosso próximo encontro. Tchau.